Então vamos lá. Agora vamos começar essa gravação para a gente falar sobre a taxonomia de Bloom no preceito. Ah, e outra coisa importante que eu queria destacar para vocês nesses informes iniciais também é que nós vamos trabalhar também, hoje a gente vai começar a trabalhar com uma ferramenta, que é o Kahoot. Na verdade, não é trabalhar com ela, eu vou apresentar para vocês algumas opções, algumas propostas de ferramentas pedagógicas, de algumas ferramentas didáticas que vocês podem incluir no planejamento da aula de vocês, né? Essa ferramenta aqui, eu acho que ela é uma ferramenta extremamente útil, principalmente para o ensino fundamental, né? Ensino médio, talvez ela tenha alguns problemas. Eu já apliquei ela tanto no ensino médio quanto também no ensino fundamental. No ensino fundamental, você vê até um pouco mais de euforia, os meninos quando já aproveitam ela mais, mas ela também não é descartada para o ensino médio. Ensino médio, você tem que saber analisar muito bem a situação, mas a gente vai tentar sempre trabalhar com essas ferramentas. Eu vou tentar trazer para vocês algumas propostas, né, que a gente pode fazer, de metodologia ativa, a gente vai tentar ver esses novos aplicativos que a gente tem. Então, essa aula hoje eu preparei para a gente falar um pouco sobre o Kahoot, para que na próxima aula a gente possa começar a falar um pouco sobre o Mentimeter. Não sei se vocês conhecem esse aplicativo, né? Mas eu já estou pensando na próxima aula para a gente trabalhar a partir desse outro aplicativo, que também é um aplicativo muito bacana, muito legal, dá para a gente fazer, tem muita coisa para a gente usar esse Mentimeter, né? Que eu acho que ele é bem bacaninha também. O Mentimeter, ele é até um pouco mais dinâmico, ele tem mais ferramentas, por isso que eu falei assim, ó, vamos começar com o Kahoot. O Kahoot ele é mais simples, depois a gente vai e fala sobre algumas ferramentas, alguns aplicativos que são um pouco mais complexos. Beleza? Então vamos lá, pessoal, eu vou começar aqui transmitir para vocês. Aqui, para a gente começar a falar sobre taxonomia de Bloom, né, nesse preceito aqui da taxonomia revisada. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou pedir para que todos deixem realmente o mudo e as câmeras desligadas na hora da apresentação, né, até mesmo para que não sobrecarregue a rede, que a gente possa ter uma boa comunicação. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ficar extremamente à vontade para abrir o microfone de vocês e perguntar. Aqui, agora, nesse modo de compartilhamento de tela que eu estou com vocês, eu não consigo ver o chat. Então, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, por favor, abrem o microfone, que assim eu vou dar conta de escutar vocês. Pelo chat, só dou conta quando eu voltar quando eu parar o compartilhamento de tela. Tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço para que vocês procurem abrir o chat. Então, vamos lá. Retomando aqui, para a gente fazer uma revisãozinha rápida, para a gente relembrar o que é a taxonomia de Bloom, né? A taxonomia de Bloom, como eu falei para vocês, ela é uma escala, ela é uma classificação dos processos cognitivos. Só que essa classificação ela não é uma classificação aleatória, né? O Benjamin Bloom, na hora que ele pensou em criar essa taxonomia, ele criou uma hierarquia. Então, ele vai desenvolvendo uma teoria onde os professores irão hierarquizar todas as suas estruturas cognitivas, né? Então você irá criar das estruturas mais simples até as estruturas mais complexas. E esse processo ele acontece de modo gradativo, né? Então o aluno ele iria aos poucos desenvolvendo isso daí. O que a taxonomia ela vai trazer realmente de novo, né? O que ela vai trazer de, vamos dizer assim, de contribuição significativa para a educação? A taxonomia ela vai criar um padrão. A taxonomia ela vai criar um modelo. E isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque agora a gente dá conta de estabelecer, tipo assim, qual vai ser o nível, qual vai ser o modelo que nós queremos para que os nossos alunos se desenvolvam. Então, esse modelo, esse preceito aí, ele vai criar um padrão, né? Tanto para a gente pensar a taxonomia de Bloom, o processo educacional, como um processo que é contínuo e progressivo, onde os alunos eles irão desenvolvendo essas habilidades, essas competências, né, esses processos cognitivos de modo cumulativo, como também a gente vai poder criar padrões de avaliação. Que essas avaliações elas não sejam padrões não só para a sala de aula, mas sejam padrões unificantes, né? Então a gente vai poder comparar regiões, a gente vai poder comparar escolas, porque a gente vai ter um modelo. Então, tipo assim,
A taxonomia de Bloom ela fala assim, olha, o aluno ele deve desenvolver esse e esse processo cognitivo dessa forma, criando essa hierarquia. Então, a partir daí, a gente pode criar uma avaliação para medir, para ranquear, para saber, tipo assim, ó, como que está lá no Amazonas? O Amazonas comparado com Goiás, e Goiás comparado com São Paulo, e São Paulo comparado com a Bahia. Então, dá para a gente saber mais ou menos um diagnóstico de como está a educação de modo geral. É uma ferramenta extremamente útil, principalmente para os governos, para eles darem conta de medir. Tanto é que as principais avaliações que a gente tem em âmbito tanto nacional quanto mundial, elas utilizam a taxonomia de Bloom, né? A taxonomia de Bloom, ela não é obrigatória na BNCC, mas como eu disse para vocês, vai ser utilizada no Enem, vai ser utilizada na antiga Prova Brasil, né? Vai ser utilizada no PISA, que é o exame mundial, né? Que vai medir o nível de escolaridade e o desenvolvimento estudantil de todas as nações. Então, assim, a taxonomia de Bloom ela virou meio que um padrão. Né? Então, por isso que ela é muito importante a gente entender e saber utilizar a taxonomia de Bloom. Só que a taxonomia de Bloom que a gente viu na aula passada, ela é a tradicional, aquela que foi criada em 1950. Ela sofreu algumas alterações, né? Até mesmo porque a sociedade ela desenvolveu de 1950 até hoje e ela precisou ser revista. Então, a gente vai ter hoje, né, a complementação, tentando entender o que é taxonomia de Bloom revisada. Beleza? Então, vamos lá. Né? Como eu disse para vocês, a gente já tinha até começado a falar um pouco sobre isso, introduzi essa parte aqui. A taxonomia de Bloom ela vai trazer algumas contribuições significativas. A primeira contribuição, assim, quando eles pegaram essa taxonomia de Bloom e criaram ela lá na década de 50, eles ainda não tinham noção da aplicação dela, como que ela iria ser. Então, ali mais ou menos em meados da década de 90, foi feita uma avaliação. Né? O pessoal que tinha feito a taxonomia lá na década de 50 parou para reanalisar essa taxonomia. Eles fizeram um grupo de estudos e foram observar o que a taxonomia trouxe de positivo. Primeira coisa, primeiro item, padronizaria a linguagem sobre os objetivos de aprendizagem para facilitar a comunicação entre pessoas, nesse caso os professores e os coordenadores, né? Padronizando conteúdos, competências e grau de instituição desejados. Então, é uma maneira da gente criar um padrão, né? Como eu tinha dito para vocês. Então, a gente vai poder comparar, a gente vai poder se comunicar. Então, o professor vai assim, olha, ele deu conta de atingir esse nível? Não deu conta de atingir esse nível? Qual é o nível que o seu aluno está? Nível básico, nível intermediário ou nível avançado? Dá para você entender isso daí e classificar, colocando os alunos lá dentro, né? Dentro desse nível de instrução que a taxonomia mostra. Então, dá para a gente ter essa ideia de uma padronização da linguagem a partir da taxonomia. Ele serviria também como base para que determinados cursos definissem de forma clara e particular objetivos e currículos baseados nas necessidades e diretrizes contextual, regional, federal ou individual, que depende do perfil do aluno, né, do professor, do aluno, e também o perfil do curso. Outra coisa muito importante, né? Então, a taxonomia de Bloom, ela vai criar um padrão. E a partir desse padrão, você vai poder estabelecer os seus cursos. Isso aqui é essencial, principalmente para ensino superior, né? Ela pegou muito, antes dela chegar de fato ao ensino médio, ao ensino fundamental, ela já era aplicada muito no ensino superior, onde eles pegavam esses níveis de processo cognitivo e criavam objetivos, gerando as emendas das disciplinas que eles iriam trabalhar. E ali você dava conta de estabelecer um padrão. Né? Então, tipo assim, o aluno deve chegar nesse nível aqui. Se a disciplina não atingiu esse nível, você tem que voltar e trabalhar com ele novamente para que ele saia um bom profissional para o mundo do trabalho. Né? Então, isso foi um outro ponto positivo. E estabelecer onde a gente quer chegar. Inclusive, foi isso que os Estados Unidos fez, porque no contexto que foi criada a taxonomia de Bloom, que era o contexto da Guerra Fria, ele foi muito bem aplicado. Né? Tanto é que os Estados Unidos deu conta de desenvolver um material intelectual para conseguir superar a União Soviética em vários outros aspectos, principalmente de tecnologia e desenvolvimento intelectual. Né? Então, eles conseguiram preparar o seu pessoal, pelo menos para competir, né, com a União Soviética. Lógico que essa questão de quem venceu, quem perdeu é muito relativo, a gente tem que olhar vários setores, mas os Estados Unidos conseguiram formar, isso é inegável, né, um potencial gigantesco de
mão de obra para esse processo, né? Então, essa mão de obra intelectual que eles tinham, eles conseguiram atingir, né? Outra coisa muito importante, né? Ele determinaria a congruência dos objetivos educacionais, ou seja, então todos os objetivos iriam chegar no mesmo ponto, né? Das atividades e avaliações de uma unidade, curso ou currículo. O que isso quer dizer? Né? Que nós iríamos determinar como que esses objetivos educacionais e essas atividades seriam aplicadas para que a gente tenha coerência na realização. A gente vê muito isso em sala de aula, quando a gente pega uma sala de aula meio andando ou coisas assim, é que a nossa avaliação nem sempre é condizente com o modelo de aula que a gente tem. Então, o que a taxonomia de Bloom fala? O professor, na hora que ele estiver ali preparando a sua aula, né, na hora que o professor estiver preparando, fazendo o seu plano, ele vai determinar alguns objetivos. E esses objetivos depois vão poder ser verificados lá na avaliação. Então, ele dá coerência para que você possa cobrar exatamente aquilo que você tinha planejado. Então, essa é um ponto muito positivo, né? Para que o professor possa ter noção assim, que o nível que ele está cobrando de avaliação é o mesmo do que ele passou na sala de aula. E assim estabelecer uma equivalência. Outra coisa muito importante, né? Ele definiria um panorama para outras oportunidades educacionais, como currículos, objetivos e cursos, quando comparado a existentes antes de ter sido escrita. Então, assim, ele criou um padrão, e esse padrão foi tão evidente que hoje ele está aqui na BNCC, né? Antigamente a gente não tinha essa padronização, antigamente a gente não sabia muito bem para onde direcionar. A taxonomia de Bloom, ela vai trazer esse norteamento, né? Então isso vai ser uma coisa muito positiva para a gente. Então, a taxonomia de Bloom, sim, e aqui eu estou falando para vocês. Talvez exatamente esse ponto mais positivo da taxonomia de Bloom seja talvez o ponto de maior crítica a ele, né? Como eu tinha dito para vocês, a taxonomia de Bloom ela cria um padrão que a gente vai poder fazer comparações, porque a gente vai estabelecer objetivos ao mesmo tempo. Só que quando a gente faz isso, a gente vai acabar caindo em um problema muito grande, que é exatamente padronizar os outros, padronizar todos, né, no mesmo processo. Isso é uma coisa preocupante, porque imagina o seguinte: como que você vai comparar, por exemplo, um estudante lá da região do Amazonas, vamos supor que ele veio de uma comunidade indígena ou quilombola ali na sociedade da Amazonas, e a gente compara esse estudante, por exemplo, com um estudante de São Paulo. Não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito fácil da gente fazer essa comparação, porque existe uma série de outros fatores que não é apenas o fator cognitivo, né, que está levando em consideração a taxonomia de Bloom. Então, a taxonomia ela tem esse problema, né? Então, o ponto forte dela também é o ponto fraco dela, que é uma coisa que a gente tem que pensar e refletir sobre isso, beleza? Então, foi exatamente partindo desses preceitos que a gente vai começar a entender como que foi. Então, só para vocês terem uma noção, né? Eles foram fazer esse novo projeto, por quê? Por que eles falaram assim, vamos fazer uma taxonomia revisada? Vamos fazer uma taxonomia revisada. Vamos olhar aquilo lá que eles tinham escrito lá na década de 50 e mudar aqui. Então, em 1999, eles iniciaram essa reflexão, né? E por que isso? Principal ponto. O mundo, em 1956, era um. Né? Detalhe, a taxonomia de Bloom tinha sido começada a ser escrita, começou a ser escrita na década de 40. Então, ela saiu na década de meados da década de 50. Então, demorou quase 10 anos para ser feita. O mundo em 1950 era um. O mundo em 1999 ele era outro completamente diferente. E para pensar, a gente está em 2020. Compara o mundo de 2020 ao do início do século. A gente já está entrando quase que na terceira década, né? Já estamos entrando no meados aí dos anos 30, né? Começando a entrar, né? A partir do ano que vem a gente já entra. Então, o mundo mudou demais, né? Isso a gente falando simplesmente dos últimos anos, né? Agora imagina comparar década de 50
com 1999. Então, a gente tem vários avanços de tecnologia, a gente tem internet, a gente tem um mundo completamente diferente. E foi pensando nisso que eles se juntaram e falaram assim, vamos pensar então numa outra perspectiva. Vamos pensar então num outro campo educacional, basicamente, né? E aí eles pegaram tudo isso, como eu falei para vocês, eles analisaram os pontos positivos e falaram assim, os pontos positivos a gente vai continuar, só que a gente vai aprofundar algumas coisas que não foram trabalhadas lá. Lembrando que a taxonomia ela tem 3 campos, né? Como eu tinha dito para vocês. Tem um aspecto socioemocional, tem um aspecto psicomotor e tem um aspecto cognitivo, né? A gente descarta aqui os outros aspectos, até mesmo porque o psicomotor a gente só trabalharia com educação física e o emocional ele entra hoje na BNCC, só que a gente não classifica ele, tipo assim, ó, qual é o nível psicomotor que ele vai desenvolver, ou qual é o nível emocional que o aluno tem que desenvolver ao longo desses anos. Isso não é uma preocupação nossa, né? Não tem esse, mas o cognitivo sim, é uma preocupação em questão de nível cognitivo. Então, é o ponto que é focado. Então, esses grupos de estudiosos, eles vão se reunir lá em Nova York e vai ficar sob o comando do Laurie Anderson e do David Cranwolf, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, né? Cranwolf, né? Que é esse sujeito aqui ao lado que vocês estão vendo. O Cranwolf, ele foi o principal pensador para trazer essas modificações. O Cranwolf, ele estava na primeira formulação junto com Benjamin Bloom, né? Tanto é que hoje em dia é até difícil você achar algum livro ou referência bibliográfica falando taxonomia de Bloom. Geralmente é taxonomia dos objetivos educacionais, que é a forma como eles utilizam. Porque como ele já sofreu um processo de reformulação muito grande, ou como existiam vários nomes interferindo nisso, eles optaram por não usar mais essa taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é meio que um nome vulgar, um nome mais popular para ser utilizado. O nome mais correto de utilizar é a taxonomia dos objetivos educacionais. E o que eles trouxeram, né, em especial, né, para o que foi a grande reflexão que eles fizeram, né? O Cranwolf pensou o seguinte: a taxonomia deixava claro o que era esperado dos alunos, mas não deixava evidente a dimensão prática daquele conhecimento, né? O que serviria aquele conhecimento, onde que ele seria aplicado ou de que forma que ele seria aplicado. Então, ele vai fazer uma reflexão mais nesse sentido, né? Do que estudar ou para que estudar aquilo. Esse era o ponto principal. Então, o que ele faz? Ele vai pegar, né, os objetivos educacionais e vai reanalisar, né, aqueles objetivos que foram definidos lá na taxonomia tradicional. Então, o que eles vão falar? Olha só, os objetivos educacionais eles vão ter 2 núcleos. Né? Isso eles vão constatar uma evidência que não foi pensado naquela época, na década de 50. Então, eles vão falar o seguinte: o primeiro núcleo ele está ligado com o verbo. O verbo indica a ação que o estudante deve desenvolver, ou seja, como ele deve desenvolver, né? Então, esse verbo ele tem muito a ver com a dimensão cognitiva, né? Então, é aquela escala que a gente viu na aula passada, que é aquela escadinha do conhecimento, né? Só que, além do verbo de comando, que vai determinar o objetivo educacional, vai vir associado com ele, dentro do objetivo, o complemento, que são os substantivos que vão vir posterior, ou seja, é o objeto do conhecimento. Por exemplo, vamos colocar lá, o primeiro preceito é entender, né? O primeiro processo cognitivo é entender. Mas você vai entender o quê? Você tem que entender alguma coisa. Essa coisa é o substantivo e ela também vai ter uma dimensão, porque ela vai ser relativo, né? Tem coisas que são mais fáceis de entender, tem coisas que são mais difíceis. E aí ele cria um outro conceito partindo disso aí e hierarquiza também esses conceitos que são substantivos. Então, a taxonomia de Bloom, ela vai assumir na revisada um processo que a gente chama de bidimensional, né? Ele vai seguir tanto no sentido da dimensão cognitiva do conhecimento, como ele também vai seguir na dimensão do próprio conhecimento. Se o conhecimento é fácil
médio, difícil, como que você vai lidar com esse conhecimento, qual é o padrão desse objeto de conhecimento, ok? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, uma habilidade da BNCC para a gente ver como que isso vai funcionar. Olha só, aqui está dizendo o seguinte, ó, uma habilidade do primeiro ano de História, ok? Habilidade número 1, uma das primeiras habilidades que a gente tem. Então, lá pede o seguinte, identificar aspectos do seu conhecimento por meio do registro das lembranças particulares ou das lembranças dos membros de sua família e ou de sua comunidade. Então, o que significa? Primeira coisa, qual é o processo cognitivo? O processo cognitivo está vinculado com o verbo, né? Então, ele vai identificar. Mas o que ele vai identificar? Aspectos do seu crescimento, por meio de registro das lembranças particulares ou da lembrança de membros de família ou da sua comunidade. Então, ele vai lembrar um processo aqui, né? Então, aqui ele está lembrando uma categoria. Depois a gente vai ver, se tiver um pouco complexo agora, um pouco para frente vai ficar um pouco mais fácil da gente entender, ficar um pouco mais fácil da gente conseguir compreender melhor, tá bom? Que aí eu vou falar sobre como que é, quais são as categorias da dimensão do conhecimento, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Então, a gente vai categorizar agora duas coisas. Então, ela vai ter uma estrutura bidimensional. Então, olha só. Primeira coisa que eles vão fazer, além de trazer essas duas dimensões. Eles vão lá, primeiro, vamos pegar a dimensão dos processos cognitivos. Eles vão modificar essa dimensão. Aqui no canto esquerdo, né, a gente vai ter a estrutura da taxonomia tradicional. Então, a escala de processos cognitivos que a gente tinha, que era uma evolução, ela ia no seguinte sentido. Nós tínhamos, primeiro, conhecimento, depois a gente ia para a compreensão, depois ia para a aplicação, depois ia para a análise, para a síntese, por último a gente chegava em avaliação. Aqui eles mudaram. Primeiro, eles mudaram alguns nomes, né? De conhecimento, a gente passou para lembrar. Detalhe, todos os verbos vão ser utilizados no gerúndio, né? Depois a gente vai ver como que isso funciona um pouco lá para frente. Mas a gente começa aqui no infinitivo, depois eles vão para o gerúndio. Então, olha só. Conhecimento vira lembrar. Então, a primeira coisa que o aluno vai ter que fazer nessa dimensão é lembrar, é conhecer, né? A segunda é entender. Entender o que ele está lembrando, né? Depois, aplicar, colocar isso em prática, né? Então, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele entendeu, ele coloca depois em prática. Depois, ele vai analisar aquilo que foi posto em prática. Depois, ele vai avaliar e, por último, ele vai criar. Vocês podem observar que as duas dimensões que a gente vai ter ali, que antes era síntese e avaliação, elas vão mudar de nome e vão mudar também de estrutura. Ou seja, a avaliação na taxonomia tradicional, ela era o último preceito. E a síntese, que era algo novo, né, algo que você criava, porque o que você faz com a síntese? A síntese é você pegar algo que já existe, uma estrutura, e sintetizar, criando algo novo a partir daquilo que já existia. Isso foi modificado. Por quê? Segundo eles, essa dimensão, ela já parte do pressuposto de que você avaliou. Toda vez que você for sintetizar alguma coisa, você avalia o que é importante e o que é irrelevante. Você coloca o que é importante e descarta o restante. Então, você já está fazendo uma avaliação. Então, a avaliação para eles viria anterior do processo de criação, que é o processo de síntese. Okay? Por isso que eles modificaram essa estrutura e mudaram alguns nomes. Então, a nova pirâmide dos processos cognitivos ficou dessa forma aqui. Ó. Essa é a pirâmide que vocês vão achar. Se vocês colocarem na internet lá, taxonomia de Bloom, pirâmide de taxonomia de Bloom, processos cognitivos, vocês vão achar essa estrutura que é da taxonomia revisada, que é a utilizada pelo Enem, que é a utilizada por todos os outros processos. Então, o último processo que eles consideram o processo cognitivo mais avançado é o processo de criação. Ok? Tanto é que, por exemplo, se vocês forem observar em um curso superior, nós finalizamos o curso sempre com a produção de um TCC, né? De um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho é um processo de criação, né? Óbvio que não é uma criação do nada, como todos o conhecimento científico, ele não parte do nada, ele sempre parte de uma reflexão sobre outros conhecimentos que eram produzidos no passado, né?
pela própria comunidade científica, e aí você cria algo novo, né? Essa criação aí é o processo mais alto que a gente tem. Por isso que eles colocam os TCC sempre lá no final. Pode ser um artigo, pode ser uma monografia. Então, isso é muito relativo de cursos para cursos. Então, o processo de criação ele é considerado um alto nível de desenvolvimento cognitivo. Beleza até aqui? Se tiverem dúvidas, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Então, olha só, como que ficou. Lembrando que, vocês lembram que eu tinha passado para vocês uma lista de verbos, né? Esses verbos aqui, eles também vão auxiliar a gente a entender quais são esses processos cognitivos, né? E não só isso, eles também vão direcionar para que vocês possam produzir material ou produzir avaliações pautadas nesses preceitos aqui. Então, olha só, lembrar, você vai colocar lá, tipo assim, ó, reconhecendo, produzindo, entendeu? Entender. Entender é o quê? Interpretando, exemplificando, classificando, resumindo, inferindo, comparando, explicando, né? Aplicar, executando, implementando. Como que é o processo cognitivo de analisar? Diferenciando, organizando, atribuindo, concluindo, avaliar, checando, criticando e criar, generalizando, planejando, produzindo. Ou seja, esses verbos eles são muito positivos para a gente, porque eles vão indicar o caminho que a gente consegue desenvolver esses processos cognitivos. Então, você pode montar uma avaliação sua, pedir para o aluno, por exemplo, produza. Na hora que você falar assim para ele, produza um texto tal, você está pedindo para ele desenvolver qual o processo cognitivo? Criar, que é o processo mais alto. Quando você coloca lá na sua pergunta, né? Interprete. Interprete ali seria um processo de entendimento, né? Então, tudo isso são processos cognitivos que você vai direcionando de acordo com seus objetivos educacionais. Então, o que você tem que ter em mente? Se você realmente queria desenvolver aquele tipo de processo cognitivo com aquele objeto que você está colocando, então você tem que intercalar o objeto de conhecimento, que é o que a gente vai ver agora, ali, junto com o processo cognitivo. Então, é o que você quer que ele desenvolva sobre aquele conteúdo trabalhado. Beleza? Então, isso daí você vai colocar lá no seu plano de aula quando a gente coloca, por exemplo, os objetivos. Que basicamente, hoje, nos nossos objetivos, quando se trata de BNCC, já são até dados, né? A BNCC era pensada dessa forma, então lá já vai distribuir para vocês tanto o processo cognitivo quanto o objeto de conhecimento. Basta você pegar aquela habilidade e planejar como você vai desenvolver uma metodologia para aquilo. Então, esse objetivo ele fica um pouco mais simples nesse critério, porque a gente já tem a BNCC definindo esses objetos de conhecimento. Então, o professor não precisa criar, a não ser que se você esteja montando um curso do zero, né? Mas como a gente já tem currículos formados tanto na rede estadual quanto na rede privada, isso é algo muito positivo para a gente já pensando, já dá uma diminuição aí desses processos. Então, a hierarquia dos níveis cognitivos vão ser essas aqui. Outra coisa importante, né? Muito importante para a gente pensar, que não existia lá na taxonomia tradicional. Na taxonomia tradicional, você era obrigado a desenvolver cada uma desses processos cognitivos em uma escala progressista. Então, o aluno só iria desenvolver a habilidade de cima se ele tivesse desenvolvido a habilidade de baixo. Então, era um processo de uma hierarquia rígida que eles tinham pensado. Aqui, eles falaram assim, olha, não, nem sempre esse processo é dessa forma. Essa hierarquia aqui, ela não significa que o aluno precisa desenvolver todos e da mesma maneira. Esses níveis, eles são flexíveis. Ou seja, alguns conteúdos, por exemplo, que vocês vão determinar, algumas habilidades, elas são mais fáceis de desenvolver do que outras. Então, talvez seja necessário você ir e voltar nessa escala. Então, isso é uma das coisas que eles colocaram em relevância, que eles não tinham colocado inicialmente. Então, pode ser mais fácil você analisar o caso para depois, por exemplo, aplicar. Pode ser mais fácil você entender alguma coisa
para depois você lembrar, né? Porque talvez o que você tem que lembrar seja muita coisa, né? Talvez você entenda um fato para depois lembrar de um processo, né? Então, o que eles colocam é exatamente isso. E isso só se dá porque eles desenvolveram essa estrutura que a gente chama de bidimensional, né? Que é a questão do conteúdo. Então, por causa do nível de dificuldade do conteúdo, os processos cognitivos eles não vão estabelecer uma hierarquia tão rígida. É óbvio que a hierarquia permanece, né? Essa hierarquia ainda tem, por exemplo, o que eles consideram mais fáceis, o que eles consideram mais difíceis. Mas, de modo nenhum, essa hierarquia é rígida, né? Então, o aluno ele pode transitar nessa pirâmide de acordo com o seu nível de desenvolvimento, de acordo com os objetivos que o professor traça para ele. Então, você pode ter um pouco mais de flexibilização, segundo esse preceito. Até mesmo porque com a internet, né, a gente dá conta de facilitar muitas coisas, né? Principalmente em processos cognitivos. Hoje em dia, por exemplo, a internet ela serve para trazer muita informação. É óbvio que essa informação ela precisa ser filtrada, é óbvio que essa informação precisa ser interpretada, você precisa de, como é que a gente pode dizer? Você precisa de um auxílio, você precisa de uma orientação, né? Para a forma como você vai utilizar. Até mesmo porque, assim, informação na internet tem demais, inclusive um monte de fake news, né? Então, você pode pegar uma dessas informações que não seja verdadeira e utilizar ela como verdadeira, e aí vai ser um problema grande. Mas o aluno pode desenvolver algumas capacidades para, inclusive, identificar isso e conseguir desenvolver alguns preceitos, algumas ideias a partir daí. Então, você pode assistir vídeos, você pode assistir, ler algum artigo, alguma coisa na internet que elas podem também te auxiliar. E é pensando nisso, nessa capacidade do aluno ir e voltar, que eles fizeram essa estrutura um pouco mais flexível do que anteriormente. Anteriormente não tinha como o aluno ir e voltar. Por quê? O conhecimento, na década de 1950, ele era meio que monopolizado. Grande parte do conhecimento ele estava em livro. Livro ainda é caro, é uma estrutura cara. Esses livros eles não eram divulgados em massa, então você não tinha espaços para conseguir. Grande maioria das pessoas, quando queriam conhecimentos, tinham que ir para a biblioteca ou então esperar com que o professor passasse isso e orientasse ele onde encontrar. Hoje em dia, não. A gente sabe que informação, tudo isso é muito mais fácil de se conseguir. E é por isso que a taxonomia de Bloom ela leva em consideração que pode ter alguns processos autodidata mais fácil, né? Então o professor ele pode jogar com isso, né? Essa taxonomia, essa nova taxonomia de Bloom, essa revisada. Então, como que fica a nova dimensão, né? Então são duas dimensões aqui que vocês estão vendo das hierarquias dos objetivos. Ela vai ter tanto a dimensão do processo cognitivo, que é essa do verbo que eu falei para vocês, lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, quanto também a dimensão do conteúdo. Então você vai lembrar, vamos lá, pegar o primeiro caso, vai lembrar, mas você vai lembrar de quê? De que você vai lembrar? Então o objeto de conhecimento ele vai ter uma outra categoria. Por exemplo, eu vou lembrar de um fato, eu vou lembrar de um conhecimento efetivo, uma coisa que não muda. Por exemplo, o aluno deve lembrar um dia, vou usar aqui o componente de história, porque é um pouco mais fácil. Eu sou historiador, então é mais fácil a gente de eu lembrar isso aqui pela história. Então, lembrar. Conhecimento factual. O que seria? Quem foi o primeiro português a chegar no Brasil? Ele está lembrando de um fato. O fato é Pedro Álvares Cabral foi o primeiro a chegar aqui. Depois, né, vamos pensar aqui no segundo. Quem foi o descobridor do Brasil? Então, ele vai lembrar no conceito de descobrir o Brasil, quem é o descobridor. Então, ele tem que entender o conceito para conseguir analisar o fato. Então, ele está lembrando, é o mesmo processo cognitivo, só que aqui se transforma um pouco mais difícil, né? Primeiro era quem chegou no Brasil, considera quem é o descobridor. Você está levando a ideia do conceito de descobridor, que é questionável, mas pode ser um objetivo educacional, né? Depois, lá no ensino médio, ele vai continuar tendo que lembrar, só que ele não vai lembrar mais de um fato ou de um conceito. Ele vai ter que lembrar de um processo, né? Então ele vai entender assim, ó, como se deu o processo de chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. Então ali ele já vai pegar a ideia, que anteriormente que era a ideia de descobridor, e ele destrói, né? Aquela ideia que é construída lá no fundamental, ele vai passar por um outro processo, e o mesmo conteúdo,
com o mesmo processo cognitivo, ele vai se transformando em um processo mais complexo, que ele deixa de ser conceitual e vai ser processual, né? Ou também vocês podem ver em alguns casos que vai ser procedural, que é o mesmo significado, né? E por último, ele vai trazer essa ideia metacognitiva, né? Então ele vai ter que lembrar de alguma coisa, por exemplo, no preceito metacognitivo. E o que é o metacognitivo? O metacognitivo é quando o aluno ele extrapola a disciplina e ele dá conta de pensar os conteúdos interligando eles. Então, por exemplo, quando ele pensa, quem foi o descobridor do Brasil? Ele fala assim, não, o Brasil não teve um descobridor. A gente teve um colonizador que chega no Brasil e começa um processo de exploração das terras brasileiras. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando, por exemplo, um conteúdo que ele viu lá em sociologia, né, falando sobre o encobrimento do outro, falando sobre alteridade e trazendo isso para a aula de história, né, intercalando conhecimentos que vão além do simples fato de interpretar um determinado fato. Então, o conhecimento, como vocês viram, eles vão ser relativos. É óbvio que isso vai numa escala. O pessoal do ensino fundamental vai ter um conhecimento efetivo, conhecimento factual. E aí depois vai ter introdução de alguns conceitos. No ensino médio, eles vão começar a analisar procedimentos e parte metacognitiva. Se bem que o metacognitivo, de fato, ele não se desenvolve plenamente no ensino médio. Ele vai ser um desenvolvimento um pouco mais para o ensino superior. Então, a gente vai tendo uma forma de aprofundar. Seria mais ou menos aquilo. Vamos pegar aqui de novo a disciplina de história para a gente dar um exemplo. O professor lá do ensino médio chega para o aluno, aí fala um monte de coisa e fala assim, nossa, mas minha professora do ensino fundamental ensinou tudo errado para a gente. Não é que a professora do ensino fundamental ensinou errado. Né? A professora do ensino fundamental, ela ensinou um fato. Ela ensinou para você um conceito. O que você está vendo agora é um processo de reflexão, que se não tivesse sido construído lá atrás, você não daria conta de fazer esse processo de reflexão agora. Se você não aprende que Pedro Álvares Cabral foi o descobridor, como que você vai desconstruir essa ideia de descobridor, trazendo a ideia de colonizador? Então, essa é exatamente o que a taxonomia de Bloom ela prevê. Né? Um conhecimento progressista, onde o aluno vai criando maturidade intelectual para conseguir desenvolver. Então, ele vai lembrar, ele vai entender, ele vai aplicar. Por exemplo, ele vai aplicar um fato, né? Ele vai aplicar um conceito, ele vai aplicar um procedimento. Por exemplo, na história tem como você aplicar um procedimento, mas, por exemplo, na química isso já é possível. Você vai pegar um procedimento e vai aplicar ele, vendo como que se dá. Na biologia dá para fazer muito bem isso, né? A história, a geografia, as ciências humanas de modo geral, ela é um pouco mais abstrata, né? Talvez ela é mais fácil a gente ter o metacognitivo do que a aplicação em prática, mas isso a gente pode colocando, por exemplo, em textos, em outras coisas. Então, esses procedimentos, eles vão sendo intercalados, tanto na dimensão do processo cognitivo, quanto também na dimensão do conhecimento. E ela vai criar essa dupla interpretação. Ok? Então, o que é, para a gente agora exemplificar bem simples, o que é cada uma dessas etapas da dimensão do conhecimento. Nós vimos já a dimensão dos processos cognitivos, que são as ações, né, do como você vai fazer, e agora a dimensão do conhecimento, quando a gente trata ela de conteúdo. Né? Então, a gente vai ter o conhecimento efetivo, o factual, né, como eu disse para vocês, que é o seguinte, relacionado ao conteúdo básico, que o discente deve dominar a fim de que consiga realizar e resolver problemas apoiados nesse conhecimento, relacionando aos fatos que não precisam ser entendidos ou combinados, apenas reproduzidos como apresentados. Né? Por exemplo, conhecimento de uma terminologia, conhecimento de detalhes, elementos específicos. Então, é basicamente isso que eu falei para vocês. É um fato, é uma coisa efetiva, né? Que não precisa se relacionar com nada. Ele só precisa entender aquilo, entender um ponto, né? Específico. Essa aqui é o mais básico que a gente tem do conhecimento. Quando a gente explica diretamente para o aluno vai entender aquilo e aplicar aquilo, colocar aquilo lá exatamente da maneira como você falou, reproduzir exatamente o conteúdo, ok? Depois a gente vai trabalhar com conhecimento que ele é conceitual, que ele vai relacionar as inter-relações dos elementos básicos num contexto mais elaborado, que os discentes seriam capazes de descobrir.
Elementos mais simples foram abordados e agora precisam ser conectados. Então, a gente cria esquemas, estruturas e modelos vão ser organizados e explicados. Nessa fase, não é a aplicação de um modelo que é importante, mas a consciência da sua existência, né? Então, a gente vai pegar um conceito, e aqui a gente, trabalhando consciências específicas, é muito fácil a gente utilizar isso, colocar esse conceito na prática, né? Então, a matemática tem muito disso também, né? Dessa parte de conceitual, talvez isso se transforme num problema maior para ela, que é a aplicação de um conceito. Você pega um conceito genérico e aplica ele em diversas fases, como, por exemplo, vamos pegar da geografia. Você vai pegar um conceito lá de relevo, aí você vai trabalhar com planalto. Existe o relevo planalto onde? Aí você vai pegar esse relevo e vai trabalhar. Por exemplo, se você falar assim, olha, aqui em Goiás a gente tem um planalto, isso é um fato, né? Agora, quando você começa a comparar o planalto daqui do Brasil com o planalto dos Estados Unidos, você está trabalhando com o conceito de planalto, né? Então, você está fazendo com que ele entendesse não só um fato, mas uma dimensão um pouco maior conceitual. E assim serve para a sociologia, assim serve para a história, para a filosofia. A filosofia, então, em si, ela é cheia de conceitos. Por exemplo, vamos pegar o conceito de antropocentrismo, que eu acho que é um conceito muito utilizado para o ensino médio, né? A gente vai ver antropocentrismo, por exemplo, na Grécia Antiga, e depois o mesmo conceito ele volta à tona quando a gente vai falar de Renascimento. Então a gente está falando sobre dois conceitos, sobre o mesmo conceito, na verdade, em dois períodos históricos diferentes, né? Então você precisa entender, factual, que ele existia. O que é o antropocentrismo? Lá na Grécia, que era um fato que existia, depois um fato que ele existia durante o Renascimento. Agora você tem que entender que os dois se interligam, né, em um processo. E isso é um conceito, né, nesse caso. Então, como falou, né, o conceito são conhecimentos de classificação e categorização, conhecimentos de princípios de generalização e conhecimentos de teorias, modelos e estruturas, né. Isso daqui é muito utilizado pela ciência. Eu acho que a nossa ciência, na grande maioria dela, é conceitual, né? Então, isso aqui é algo que a gente busca desenvolver sempre, né? Esse conceito com os alunos. Depois do conceito, a gente tem o conhecimento processual, né? Ou procedural, como eu disse para vocês, que é relacionando o conhecimento de como realizar alguma coisa, utilizando os métodos, critérios, algoritmos e técnicas. Nesse momento, o conhecimento abstrato começa a ser estimulado, mas dentro de um conceito único e não interdisciplinar, né? Então, são conhecimentos de conteúdos específicos, habilidades, algoritmos, conhecimentos de técnicas específicas, métodos, conhecimentos de critério e percepção, de como usar um procedimento específico. Então, é aplicar algo em prática, colocar em prática, né? Entender se aquilo lá realmente está sendo verificado, né? Então, aqui a gente pode utilizar, por exemplo, para ciências humanas, muito em forma de debate. Isso seria uma forma de você pegar o conhecimento, colocar ele em xeque, né? Então dá para você fazer um debate no estilo GVGO, dá para você montar, por exemplo, uma estrutura que o aluno possa apresentar um seminário, né? E esse aqui seria mais ou menos uma forma de processo, onde o aluno iria pesquisar, pegar o conhecimento, colocar ele em prática, colocar ele para ser analisado. Então ali o aluno coloca a mão na massa nesse procedimento, né? E você vai orientar, falar assim, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui você pode melhorar. Então você vai pegar aqueles conhecimentos que ele desenvolveu, que é o factual e o conhecimento de conteúdo, né, conceitual, e colocar eles em prática. Então seria a partir de um processo. E por último, a gente tem o conhecimento metacognitivo, né? Que é relacionado ao conhecimento de cognição em geral e da consciência de amplitude e profundidade do conhecimento adquirido de um determinado conteúdo. Em contraste com o conhecimento procedural, né, que é o processual. E esse conhecimento é relacionado à interdisciplinaridade. A ideia principal é utilizar conhecimentos previamente assimilados interdisciplinares para a resolução de problemas ou escolha de melhor método, teoria ou estrutura. Então aqui seria exatamente o aluno pegar em prática e começar a pensar, começar a questionar, começar a levar realmente o conhecimento a um outro padrão. Geralmente, onde é que o aluno consegue desenvolver isso? Geralmente em uma redação,
né? Tanto é que o Enem eles utilizam exatamente para isso, né? Para saber se esse desenvolvimento metacognitivo ele realmente foi colocado em prática, né? Quando você pega, por exemplo, a estrutura do que eles cobram lá no Enem, né? Sempre são critérios, por exemplo, de desenvolvimento social. Então eles se preocupam, por exemplo, eu vou trabalhar a questão, igual teve alguns anos aí para trás, trabalhou a questão da educação dos surdos, né? Depois trabalhou uma questão da violência contra a mulher. Então, são problemas sociais, são problemas que a gente discute em filosofia, de sociologia, história, geografia, conhecimento, coisas que a gente pensa, por exemplo, epistemologia da ciência, no sentido de que, para que esse conhecimento serve, como que esse conhecimento serve, né? Então, isso é para ser colocado em prática. E aí, geralmente, isso vem, com produção desse conhecimento. No caso do ensino superior, como eu falei para vocês, produção de artigo, produção de monografia e até mesmo desenvolvimento de pesquisas, né? Para ensino superior, né? No ensino médio, a gente tem algumas poucas experiências, que casos restritos já ouvi falar, como projeto de iniciação científica, né? Na escola que eu trabalhava, ela já desenvolveu alguns projetos desses que a gente teve muito desse conhecimento metacognitivo sendo colocado em prática, né? Então, a gente pegava alguns conceitos de áreas e montava como se fosse um mini artigo ali para o menino do ensino médio. É possível fazer, é trabalhoso, né? A escola tem que estar disposta a fazer isso, porque senão não é um trabalho para só um componente curricular, ela precisa envolver mais professores e mais componentes, mas também é uma possibilidade, sim, para se desenvolver, ok? Essa parte do metacognitivo. Então, é como se a gente estivesse aprofundando o conhecimento, né? Então, o conhecimento começa factual, depois você vai conceitual, depois procedimental e, por último, metacognitivo. É quando o aluno ele dá conta de abranger o conhecimento na sua totalidade, né? Então, de modo geral, essa é a percepção da taxonomia de Bloom, da revisada. Como vocês viram, ela é muito mais complexa e ela traz muito mais esse preceito, né? Então, é basicamente isso, né? Que ela vai pensar do conhecimento, não só das práticas cognitivas, daquilo que você, como que você tem que fazer, mas também do que você vai aprender, né? E a forma como você vai aprender. Isso é muito importante, porque eles deram conta de trazer essa guinada, né? De básico, né? A gente não precisa, a gente precisa entender que a taxonomia de Bloom faz essa proposta, né? Isso eu acho que é o fundamental que a gente tem que levar desse nosso encontro aqui, para começar a fazer um planejamento, né, para as nossas aulas. Saber o que a gente quer. Isso é o principal. Você vai trabalhar com o aluno. Você está trabalhando o quê? Um conceito? Você está trabalhando com o aluno o quê? Um fato? Não adianta você perguntar para ele, trabalhar com ele na sala de aula só um fato, chegar na sala de aula, na hora da prova, pedir um conceito, porque aí ele realmente não vai dar conta. Vai estar incompatível. Então, o mais importante da taxonomia de Bloom é para a gente conseguir essa articulação do que a gente está planejando e o que a gente quer que o aluno desenvolva, né? Isso aí eu acho que a taxonomia de Bloom ela ajuda muito, né, para a gente estabelecer esses objetivos educacionais desde o início no nosso plano de aula, que aí a gente dá conta de direcionar bastante. Ok, pessoal? Até aqui. Dúvidas? Podemos seguir? Pode. Então, bora lá. Pessoal, é o seguinte, eu pensei, o que eu pensei, né? Como eu falei para vocês, nas nossas aulas, eu queria trazer um pouco de opções, né? Um leque assim, tipo, olha, o que a gente tem para trabalhar hoje, né, nesse contexto? Eu acho que nesse contexto de pandemia, talvez possa dar um ou outro problema de alguma coisa que a gente está tratando, mas eu falei assim, não, vamos pelo menos trazer essa opção, né? Que é o Kahoot. Não sei se você já conhece o Kahoot. O Kahoot se transformou até numa ferramenta um pouco mais popular, né? As pessoas já conhecem o Kahoot com uma certa frequência. Eu falei assim, eu vou trazer o Kahoot porque ela é uma ferramenta ótima para ensino fundamental, né? E esse Kahoot,
eu utilizei ele com a EJA, lá na Escola Maria Elizabeth, no Filósofo. Vou te falar um negócio, o resultado foi muito positivo. Tive muito problema, porque o laboratório de informática lá nos travou, então, tipo assim, eu gastei muita aula para conseguir colocar todo mundo, mas na hora que funcionou, os alunos adoraram, o pessoal do ensino fundamental. Ele é uma ferramenta muito legal, porque no fundamental a gente vai tratar com conhecimento, que nem eu falei para vocês, mais factual, nós vamos tratar com conhecimento mais conceitual, então é uma coisa mais assim, para lembrar. Então ali é mais fácil a gente trabalhar com isso. Agora, se você for trabalhar no ensino médio, que você vai trabalhar com algo um pouco mais complexo, eu te indico usar o Google Forms, tem o Microsoft Forms também, né, que dá para fazer algo parecido, com respostas mais elaboradas. Tem outras ferramentas que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, o Mentimeter, que é o que eu falei para vocês, também é algo interessante para trabalhar lá no ensino médio, um pouco mais avançado, mas o Kahoot pode ser utilizado sim no ensino médio, não estou falando que não pode ser, só que ele vai ser mais por uma questão de revisão. Quando eu fiz no ensino médio, deu muito certo a questão da revisão, mas assim, foi uma revisão meio que para quebrar um gelo, meio mais para divertir, para os alunos saírem de sala e para o laboratório, né? Fazer uma competição entre eles, mas não tem um resultado muito prático, por exemplo, na hora da prova, né? Porque você vai perguntar, as perguntas lá na prova vão ser muito mais elaboradas do que a do Kahoot. A do Kahoot ela tem muito limite, porque só explicando o que é o Kahoot. O Kahoot é uma plataforma de perguntas e respostas, onde o professor projeta a resposta, o aluno com o seu smartphone ou, se ele tiver em um computador, ele se conecta na sala do professor, aí a pergunta aparece na tela projetada do professor e ele responde. Quem responder a questão certa, mais rápida, ganha uma maior pontuação. Então isso cria uma competição entre eles. Aí tem uma musiquinha, né? Tem toda uma estrutura que eles adoram, né? Então essa competição acaba sendo algo muito, muito legal entre eles. Só que, como eu falei para vocês, lá tem números reduzidos de caracteres para pergunta e para resposta. Então, é só pergunta curta e resposta curta. Então, a gente não pode fazer muito... Você não tem um leque de opção muito grande, né? Para elaborar uma coisa mais... deixar uma coisa mais complexa. Então, mais para fazer uma coisa pontual dá para a gente fazer sim. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente vai jogar. Vou fazer um exemplo. Eu peguei esse conteúdo de taxonomia de Bloom, preparei para vocês um Kahoot, né, que a gente vai utilizar falando sobre isso, e aí a gente faz o teste, né? Vocês entram lá, jogam o Kahoot, depois a gente volta, que eu vou ensinar para vocês como que elaborar essas questões, tá bom? Que a gente faz um tutorialzinho rápido para vocês. Então é o seguinte, pessoal, quem conseguiu baixar o aplicativo vai poder entrar pelo aplicativo, né? Que eu vou gerar aqui, vou mostrar para vocês que eu vou gerar uma página aqui para vocês, e aí vocês irão entrar a partir dela, e quem não conseguiu, talvez dá para fazer também pelo computador. Só que vocês vão ter que ficar o seguinte, vocês vão ter que ficar aqui no Zoom, olhando qual é a pergunta, depois vocês vão ter que ir lá na página, na internet para responder. Isso vai demorar um pouquinho de tempo. Por isso que eu falei para vocês que era melhor ter o aplicativo em mãos, que você respondia mais rápido, né? Então tem a chance de sair uma coisa mais prática, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês como que funciona. Vou compartilhar minha tela aqui e vou avisando para vocês. Se tiverem dúvidas, vocês me avisem, tá bom? Então, assim, essa aqui é a página inicial do Kahoot, né? Como vocês podem ver, basta vocês entrarem aqui, ó, por exemplo, no Google, aí vocês vão colocar lá assim, Kahoot, dessa forma, né? K-A-H-O-O-T, e colocar. Na primeira que vocês já vão entrar, detalhe, ela não tem versão em português, mas ela é bem simplesinha, uma ferramenta tranquila, então dá para utilizar ela em inglês, tá bom? Quando abrir a página, ela vai ter essa estrutura aqui, ó. Vocês vão olhar aqui, ó, no canto superior direito da tela de vocês. Vai ter o play, que é para vocês jogarem, vocês vão ter que entrar por aqui, ó. Quem tiver no computador, vai entrar por essa estrutura aqui, ó, play. Se você quiser criar a sua conta, você não tiver uma conta, quiser, sou professor, quero criar uma conta para que os alunos possam entrar na minha sala.
Aí você vai vir aqui, ó, SimGap. Isso aqui é para cadastrar uma conta, tá bom? Se você não tiver, você vai criar uma conta sua, tá bom? Para você criar os seus jogos para disponibilizar para os seus alunos. Se você for só aluno, você vai vir só no Play. Você não precisa criar conta. Você só vai utilizar, por exemplo, no aplicativo. Quando você entrar lá no aplicativo também, você não vai precisar criar conta nenhuma. Vou mostrar aqui para vocês pelo aplicativo como que vai aparecer, né? O aplicativo tem o mesmo nome. E aí ele vai aparecer assim, não sei se vocês estão vendo. Essa aqui vai ser a primeira opção lá no aplicativo, tá bom? Aí tem assim, ó, como estudante, para o trabalho, para socialização, como um professor. Aí você coloca como um estudante, né? Que caso seja, né? Depois vai perguntar a sua idade aqui no aplicativo. E aí você vai abrir aqui, ó. Aí vai abrir essa página aqui para os alunos, para todo mundo. Para entrar no jogo do professor, vai ter que criar aqui, ó, Enter PIN. Tá vendo? Nessa parte de baixo aqui, onde tem uma parte colorida. Então, quem for aluno, entra por ali. Se você for professor, aí você vai, pelo aplicativo, você vai precisar fazer o seu login, criar sua conta, fazer o seu login, por aí vai, né? Mas aqui, geralmente, a gente utiliza no aplicativo para os alunos. Aí você pode falar para eles colocar Interpin. Eu vou mostrar aqui para vocês o que vocês irão colocar aí. Quer ver? Eu vou entrar aqui, login já com a minha conta, né? Como vocês estão vendo. Aí eu pego, o professor já pega, já entra com a sua conta, né? Aí aqui é a página inicial que os professores já têm. Muito disso aqui, pessoal, vai ser coisas que eles vão te indicar, né? Geralmente não vai usar muito porque é em inglês, então você precisa criar seus próprios jogos, né? Aí você vai vir aqui, ó, nessa parte de superior aqui, ó, chama Kahoots, tá vendo? Que aqui vai ser o jogo que você criou. No meu caso, eu já criei alguns jogos aqui para fazer revisões de aulas, algumas coisas que eu já trabalhei com os meus alunos. Aí tá aqui, né? Aqui são os que eu já desenvolvi. Por exemplo, o que a gente vai fazer é esse aqui, são 10 questõezinhas. Eu vou colocar aqui para vocês. Play. Nós vamos colocar aqui. Dessa forma. Para vocês acompanharem comigo aqui na minha tela. Aqui a gente vai ter as opções dos games, né? Ok. Aqui. E aí vocês vão colocar aqui, ó, modo clássico, que aqui é cada um por si. Dá para vocês criarem também uma opção aqui do lado, que é criar times, né? Por exemplo, vamos supor que não tem computador para todos os alunos. Dá para você criar alguns times, tipo, com os alunos eles irão respondendo e aí irão participando. Então, aqui também tem essa opção. Mas geralmente a opção que a gente mais usa é essa daqui. Ele está carregando, ele vai gerar um código aqui para a gente trabalhar e desenvolver. Esse aqui é o código, ó. Vou disponibilizar. Então, façam o seguinte. Entrem por aqui, ó. Quem tiver o aplicativo, quem não tiver é só pegar esse número aqui, clica lá naquela página que eu falei para vocês, inicial do Kahoot, do seu... Gosto de colocar lá, play, aí vocês jogam esse número. Quem tiver o aplicativo, vai colocar aqui, ó. Vai clicar Enter PIN, vai abrir essa página e você vai jogar o número aqui, colocando o seu nome. Ok? Que aí todos podem acessar o Kahoot por aí.
Você joga lá o número do jogo e eles vão aparecendo, como vocês estão vendo aí. E aí vão aparecendo os nomes de vocês aqui para a gente ir jogando. Para a gente fazer esse teste aqui. Aí, da mesma forma, como que geralmente a gente faz isso? Joga esse acesso da internet que vocês estão tendo aí diretamente no data show, né? Então você vai abre na página da internet, como eu fiz com vocês, que vocês viram aqui, né? Projeta essa tela aqui. Né? Quando você projetar essa tela daqui, o aluno já vai ter automaticamente isso daqui. Então, o que vai acontecer? Nessa época de pandemia vai acontecer o que a gente está acontecendo agora, né? Ele vai precisar de ter dois equipamentos. Um equipamento para enxergar a pergunta e um equipamento para responder. Mas, geralmente, quando a gente está em sala de aula, né, você vai projetar isso ou na televisão ou em um data show e o aluno vai entrar através ou do computador, no caso que eu fiz lá foi no laboratório de informática, né? Ou então ele vai entrar pelo celular dele. Né? Isso aí depende muito de como que for a escola que você trabalha. Eu falo que o carro ele pode ser utilizado porque assim, eu tô partindo do pressuposto que a gente vai usar ele em uma rede municipal. Então assim, na rede municipal dá para funcionar ele tranquilamente, não precisa baixar nenhum programa, dá para funcionar diretamente pelo navegador, então ele é uma boa opção por causa disso. Agora, se for pelo computador, ele precisa baixar o aplicativo. Tem como usar também pelo navegador do celular, mas lá é mais complicado fazer isso. Entendeu? Então, eu não indico vocês utilizarem pelo celular, não, pelo computador, não, né? Pelo navegador do celular, não. Ok? Pessoal, tem alguém que está com dificuldade ainda que vai entrar? Ou a gente pode dar continuidade? Se alguém tiver com dificuldade, tiver alguma dúvida, pode avisar. Professor, me Oi? auxilia aqui, por favor. Sim, pode Dá para falar. ver? Não, aumenta um pouquinho mais sua tela. Isso. Ixi, não estou vendo não. A claridade Dá para do ver, celular não? está muito forte. Vou Ah, baixar. um pouquinho mais para o centro. Está bem na beirada. Sim, estou vendo agora. Por que não tá indo? Oh, desculpa. Deixa eu te mostrar aqui. Você está com o carro? Com o aplicativo, Sim, né? Então, eu vou te sim. mostrar aqui no meu. Olha, aqui é a página inicial, né, do carro. Não é? Quando você entrar Sim. no aplicativo, ele vai te perguntar a sua idade e se você é um estudante ou professor. Aí você coloca como estudante, depois coloca a sua idade. Aí, ela vai entrar nessa página aqui. Você conseguiu entrar nessa página? Não, tá indo, não. E ó, Isso, é essa página aí. Lá no finalzinho, você vai entrar aqui, ó. Olha bem aqui, ó. Enter PIN. Tá vendo? o meu tá parecendo diferente, ó. Sobe um pouquinho assim. Você está dando conta de ver o meu aqui? Ele não aparece igual o seu? Não, apareceu, mas aí a próxima página não tá igual. Quando você clica aqui, ó, por exemplo, ele vai entrar assim. Ele desenvolveu esse ou não? Não. Não deu para entrar pelo Não. aplicativo? Não aparece a mesma página que a sua. Ah, tá. Esse Enter PIN não está aparecendo para você. Não. Aí, tá vendo? É que eu não consigo ver a sua tela. Não Ela tá dando pra estoura quando ver? coloca na webcam. Tem como você tirar um print da sua tela e mandar lá no grupo do WhatsApp? Que aí fica mais fácil para Tem. mim te auxiliar.
Acho que se diminuir o brilho da tela, consegue ver. Acho que o brilho tá muito Diminuí, alto. mas não resolveu, não. É que a gente só vê sua testa também. Nossa, que horror. Deixa eu tirar aqui essa. Não, é porque o ângulo da câmera que tá muito inclinado, só isso. Deixa eu ver. Mandei aí. Ah, não. O que aconteceu? Você está como professora. Coloca cancel Hum, para cancelar e aí você vai deslogar. Você tem que sair de todos os... Porque da forma como onde você tá para editar questões, para você criar um carro para você. Se você conseguir para a página inicial dele, vai ter uma opção lá escrita assim, Enter PIN. Na hora que você sair, ele fica na parte de baixo. Eu vou mandar para você um print de qual é a página inicial aqui. Tá no grupo. não tô conseguindo sair, não. Aí ela fica nessa página inferior, isso diz Enter PIN. Então, quando eu clico, aparece a opção para colocar o código, só que não vai. Será que é porque ainda continua como professor? Pode ser. Mas vamos fazer o seguinte Não então. vai não. Eu vou fazer uma experiência rápida aqui para que vocês possam acompanhar como que funciona o jogo, tá bom? Que aí depois a gente vai para essa página aí de login, de tudo, que aí eu te explico o que talvez pode estar acontecendo, tá bom? Aí depois a Certo. gente volta, faz um teste novamente, ok? Ok, Eu vou obrigada. começar com o pessoal que já entrou aqui, porque aí a gente faz só para a gente entender como que é a dinâmica do jogo, tá bom? Então vamos lá, olha só. Vou começar. Quando faz assim, a gente já começa, né? Esse aqui é o processo de contagem. Aí, a primeira é de um quiz. Né? Aí tem a pergunta, tem uma imagem, e do lado aqui, vocês estão vendo, tem o tempo, né? Vocês irão escolher uma das cores aí para responder a pergunta. Detalhe, isso daqui muda de acordo com a questão. Então, você pode fazer, inclusive, a mesma atividade duas vezes com os alunos, que aí ele vai saber. Aí, por exemplo, aqui eu coloquei um tempo determinado para o jogo, né? E aí respondeu. Então, duas pessoas responderam no amarelo e uma no verde. A resposta correta era do amarelo. Criou essa classificação aqui. Ok? Próximo. Agora, essa aqui é uma questão de verdadeiro ou falso. Né? Aí ela tem um tempo específico dela também, né? Detalhe, aqui pontua não só a questão correta, como também o tempo que a pessoa coloca. Que quem responde mais rápido ganha uma pontuação maior. E aí o professor vai passando as questões. E aí as pessoas vão conseguindo as pontuações acumulativas. Eu perdi a pergunta. Ai, meu Deus, eu perdi a pergunta. Perdi a pergunta de novo. Tá conseguindo acompanhar essa? Não, perdi de novo essa pergunta. Ah, tá, vi. Essa já é a pergunta 3.
Vixe, Maria, lascou-se tudo aqui, não tô nem... Tá vendo que é só questões bem específicas mesmo, assim. Então, tipo assim, Ah, eu vou são chutar nomes, aqui. coisas pequenas que a gente consegue colocar, né? A quantidade de caracteres delas é muito reduzida. Chutei porque o tempo tava correndo. Nossa, eu chutei certo! Essa também é uma questão de múltipla escolha. Por exemplo, aqui coloquei um vídeo, ó. Dá pra gente colocar imagens, dá pra colocar vídeos. Eu recortei um trecho de um vídeo do YouTube. Aqui é porque todos responderam antes do final do tempo, por isso que bateu lá antes, ok? Mas geralmente eles esperam aquele tempo lá. Cesta de 10. Esse daqui é quando a gente não coloca nenhuma imagem, nada. Aí o Kahoot, ele seleciona uma imagem aleatória, como vocês estão vendo aí. Você viu que é coisa bem específica, né? Uma coisa de decoreba mesmo, que eu coloquei aqui, para a gente só exemplificar, né? Porque são questões bem pontuais, assim. Por isso que eu falei para vocês, tem que ser coisas mais simples para tratar com eles. Aí, quando finaliza as 10 questões, ele cria o pódio, né? Do primeiro, segundo e terceiro lugar. Gostei desse bichinho. Quero meu prêmio, hein? Quero meu prêmio. Tô passando essa pra pegar. E é isso, assim. Os É que eu alunos... perdi uma pergunta, viu, Wesley? Por isso que eu tô aí. Foi sorte, dessa vez foi sorte. Então, esse jogo, ele é um jogo muito dinâmico, então, assim, ele é algo que deixa os meninos muito eufóricos, assim, eles gostam muito, principalmente meninos do fundamental, isso ser colocado ali no terceiro ano, quarto ano, quinto ano ali, eles gostam bastante, dá para vocês já
abrir, deixar na página, colocar o PIN para os alunos, né, o código, para que eles entrem. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui. Nessa parte aqui. Aqui está no meu login, né? Então, mas dá para sair. Vou sair aqui para mostrar. Para vocês, como que fica aqui. Então, vou colocar aqui na página inicial do Kahoot, que é essa daqui, né? Então, olha só. Aqui, o que deve ter acontecido com você, Liza? Você deve ter colocado aqui, ó, login e ter entrado direto. É por isso que deve ter já aberto para você, naquele print que você me mandou, estava aberto já para editar uma questão, para você fazer uma questão. Dá para fazer a questão pelo celular, mas é muito complicado. Eu nunca tentei pelo celular, sempre tentei pelo computador. Então, assim, se você não tem um cadastro, você vai ter que vir aqui, ó. Quem não tiver cadastro, você vai fazer uma conta no Kahoot como professor, vai vir aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Aí depois é só preencher os seus dados, colocar seu e-mail, que aí ele vai liberar a conta para você. Aí depois que você já tiver, você vai vir aqui, ó, nessa parte de login. Clica na parte de login. Ah, detalhe, se for aluno, vai direto no Play, aqui, ó. Se você clicar aqui no Play, que é essa parte aqui, você já vai entrar direto para colocar aquele código, daquele número que tinha lá que eu falei para vocês, né? Que aí você joga o código do jogo e aí o aluno já entra, ele coloca o nome dele e tudo mais e ele já vai conseguir jogar, tá vendo? Nessa parte aqui. Então, assim, os alunos, eles não precisam de cadastros, né? Basta você colocar, por exemplo, ele vai jogar pelo computador, né? Só colocar lá. Se for pelo aplicativo, que eu falei para vocês, vai ter uma parte lá, Enter PIN, lá embaixo, que eu mandei para vocês lá no grupo, e aí só clicar lá, ok? Tem que deslogar na página inicial, lá que vai ter. Mas voltando aqui, só para mostrar para vocês como que funciona para fazer. Vou colocar aqui no login, aí vamos supor que você já fez o cadastro, vai entrar aqui, colocar o seu e-mail, sua senha, e entrar. O Kahoot, ele é da Microsoft? Qual que é? Não, não é da Microsoft. É uma empresa particular, assim. Não, Então não eu tenho sei. que baixar ele no computador. Baixar Não, o no aplicativo. computador não precisa. No computador é só você abrir o navegador que você tá. já dá conta de fazer. Você não precisa baixar nada no computador. Então Só eu já precisa posso baixar abrir se for ele aplicativo. e criar meu usuário. Isso. Aí você entra, cria o seu usuário, por exemplo, minha conta aqui, né? Por exemplo, aqui eu vou clicar aqui, ó, Kahoots, tá vendo? Nesses Kahoots aqui, eu vou conseguir tanto recuperar os que eu já fiz, por exemplo, o meu aqui tá mostrando os que eu já tenho, tá vendo? Todos esses aqui são os que eu já joguei com alguns alunos. E você pode vir aqui, ó, Create New, né? Criar um novo. Quando você, assim, as ferramentas dele, ele tem uma opção paga, né? A opção paga dele abre um monte de ferramenta que não é possível, mas você não precisa pagar ele não. O que tem de graça nele já é muito bom. Já é por exemplo, legal, né? Essa parte aqui que vocês estão vendo, tudo isso aqui é para que seja pago, tá vendo? Entendi. Aqui eles te dão um monte de dica, um monte de jogos que já estão prontos, entendeu? Que é só você entrar. Só que assim, não adianta pra gente porque tá em inglês, né? Então assim, se for um professor de inglês talvez até dê certo, mas pro nosso caso, que é de ciências humanas, matemática, uma coisa assim, não vai funcionar. Então você pode vir aqui, ó, Create New, né? New Kahoot aqui. Aí você cria. Aqui você vai definir a quantidade de pontos nesse lado aqui. Aqui o tempo limite, ó, você pode colocar de 20 segundos até 240 segundos, tá vendo? 5 segundos, 10 segundos, depende do que você vai fazer. Então aqui você seleciona a quantidade de tempo. Aqui você vai selecionar a quantidade de pontos na questão. Pode ser uma questão valendo mais, outra questão valendo menos, né? Então você vai selecionar dessa forma. Aqui você vai poder colocar a opção de ter mais de uma opção, mas como vocês estão vendo aqui, tem que ser pago, né? Para vocês colocarem assim, ó, a opção A, ela vai valer 10 pontos, a opção B vai valer 20, entendeu? Essa opção aí só com ele pago.
Não tem essa opção dele de graça. Aqui é aquela imagem central que eu tinha mostrado para vocês, que vocês vão colocar. Vocês podem colocar aqui vídeos ou imagens. Por Aqui, questão. ó, por questão. Cada questão você vai colocar uma. Você pode escolher uma imagem que eles já vão ter aqui, uma biblioteca, tá vendo? Uhum. Vocês podem pegar essas questões aqui, ó, essas imagens aqui que vocês estão vendo, de animais, de comida, né? Uma série de coisas, por exemplo, de história aqui. Aí vai abrir todo um repertório que já tem, tá vendo? De alguma coisa envolvendo história. Então, se você for trabalhar, talvez já tenha até alguma imagem, você nem precisa selecionar na internet. Essa segunda aqui, você vai pegar uma imagem do seu próprio computador. Então, você vai lá na internet, baixa a imagem, depois você vai lá e seleciona a imagem para vir daqui. Por exemplo, eu peguei as imagens lá do pessoal da taxonomia de Bloom. Então, eu baixei elas a partir do Google e puxei elas aqui. Ou então você pode vir aqui, ó, YouTube Link, que você vai pegar um vídeo lá do YouTube, acrescentar aqui, né, como vocês estão vendo, colocar o tempo de começo e o tempo de fim do vídeo e adicionar. Vocês podem colocar um vídeo para eles assistirem um vídeo antes de responder. Aqui em cima, ó, vai ser a pergunta. Observem aqui a quantidade de caracteres que você pode utilizar. São 120. Você coloca a pergunta que você quer. Então tem que ser uma pergunta bem curta, tem que ser uma pergunta bem sintética, que não tem muitos caracteres para vocês utilizarem, né? Então você tem que ser bem direto naquilo que você vai perguntar aqui. Por isso que é bom para o ensino fundamental, né? Que dá para a gente fazer. E esses daqui, que você tem em média de mais ou menos 80 caracteres para montar a sua resposta. Aí você monta, né? Todas as suas respostas, como vocês estão vendo aqui. Viu? Beijando? Não, beijou não. Não, mas E aí depois você seleciona qual é a alternativa correta. Por exemplo, vamos supor que a alternativa correta é a vermelha, né? Você colocou aqui. Então você coloca lá a opção e seleciona. Né? E aí você finaliza a sua questão. Tem que lembrar de sempre marcar qual é a resposta correta. Detalhe, isso daqui é embaralhado, né? Então, por exemplo, agora está vermelho, mas lá na hora do jogo pode ser azul, pode ser verde, pode ser amarelo. Então depende muito de como vocês vão criar essas questões. Ok? Tem aqui dúvidas? É uma coisa bem simples, assim. Se vocês começarem a entrar e fazer, aos poucos vocês vão conseguindo. Qualquer coisa pode trazer também. A gente tira dúvida, a gente pode até tirar um espaçozinho na próxima aula para tirar dúvidas em relação a isso. Depois você pode vir aqui do lado e adicionar outra questão. Tá vendo? Que você vem aqui, ó, adicionar questões. Tá vendo? Olha o tanto de tipo de questão que tem aqui disponível, né? A gente só tem duas opções, que é gratuita. É a versão gratuita. Na versão que é paga, você tem todas essas opções. São no total 6 opções. Mas você pode fazer de quiz, que é esse que a gente fez, com 4 alternativas, de cada uma cor, ou você pode fazer só de verdadeiro ou falso, que também vai seguir a mesma lógica que a gente viu. E aí você vai montando tudo. Você monta essas perguntas aqui, finaliza, né? Como vocês estão vendo. Aí você vai colocando quantas questões você quiser. Sempre que terminar ela aqui, você volta aqui. Depois é só vir nessa bolinha aqui, ó, dono. Essa verde aqui, ó. E aí, você vai colocar um nome, né, pro jogo e clicar no verdinho aqui de novo. E aí você finaliza. Quando você quiser jogar, só eu mostrar aqui para vocês. Quando vocês quiserem jogar, ela vai aparecer aqui, ó. Nesse aqui, ó, Kahoots, tá vendo? E aí você vai ter lá os seus Kahoots. Aqui, ó. Alisson, Oi. na hora que estou criando as questões, eu posso criar ela tanto em método de quiz quanto de verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso? Tudo para o mesmo tema, na mesma brincadeira, igual você fez aqui. Isso, do mesmo jeito. Você viu que algumas lá tinham verdadeiro ou falso, outras eram de quiz, tinha umas que tinham imagem, outras que tinham vídeo. Então, tipo assim, isso aí você pode fazer. São as ferramentas que o Kahoot abre para vocês. Depois que você criar e salvar, você vai vir aqui, ó, clicar nessa parte aqui chamada Kahoots, e ele vai abrir que é os seus Kahoots, entendeu? Nesse meu Kahoots aqui, vai aparecer a sua opção. Se você quiser editar e mudar, quero colocar uma questão a mais. Não, eu quero tirar essa questão. Você vai vir aqui, ó, e editar, aí volta para aquela página de edição, vocês podem editar. Agora, se você quiser jogar, você abre, clica aqui em Kahoots
e clica em play, né? Como eu fiz Aí, aqui com clicando em vocês. play, já vai dar o código para os meninos entrarem. Isso. Clicou em play, clica depois aqui, ó, Teach. E aí vai abrir essa opção aqui, ó. Tá vendo? Ele vai processar, no login ele vai abrir aqui, ó, que vai ser esse aqui. Aqui ele está configurando o jogo, a página. Aí abriu. Ficou colorido? Aperta em Classic, aí ele está começando, já gerando o código para vocês. Entendi. O Mentimeter é mais difícil de usar? É um pouquinho mais, porque o Mentimeter ele tem mais opções, né? O Mentimeter tem, por exemplo, dá para você fazer uma nuvem de pensamento, dá para você fazer quiz, dá para você criar questões que seja discursiva, que não precisa ser só questões de múltipla escolha. Né? Então, o Mentimeter ele te abre um leque de possibilidades muito maior. Os caracteres são maiores também? São um pouquinho maior, assim, também não é muito maior não, sabe? Mas ele te dá uma possibilidade maior, assim, de agir. Por isso que o Mentimeter, ele é mais utilizado para... Aí, tá vendo? Abriu, ele demorou um pouquinho para gerar a página, né? Mas é porque a gente também está numa conexão aqui, né, de vídeo, aí ele demora um pouco mais. Mas geralmente o site, ele é bem leve, assim, não tem muito problema não. Aí ele abre esse aqui, aí os alunos só pegar esse código e jogar lá. Né? Basicamente é isso. E aí quando todo mundo estiver entrando, vocês vão ver que vai aparecer o nome das pessoas aqui, clicou em Start e o jogo começou. Né? É basicamente dessa forma que funciona o Kahoot, de modo geral. Assim. Ok, pessoal? Okay. Então, assim, essa aqui é uma ferramenta, né, que eu falei para vocês. É bem complicadinho quando a gente olha assim, mas é só uma questão de prática mesmo, sabe? Você começa a mexer na ferramenta, a ferramenta você vai apresentar um pouquinho de dificuldade, mas vocês vão ver que ela é bem intuitiva, dá para criar muitas coisas. E detalhe, isso aqui é bom, que você vai criando essas questões aqui, você vai gerando um banco de dados para vocês. Então, você vai ter questões aí, ó, coisa para trabalhar. O que eu não indico vocês fazerem, vocês esgotarem a ferramenta, sabe? Sim, pode ser que em um caso ou outro isso funcione bem, mas geralmente quando você usa a mesma ferramenta repetida vez, muitas vezes repetida e satura, então os alunos chegam num momento assim que eles não vão achar mais graça disso. Eu indico que vocês usem a cada 6 meses, a cada bimestre, talvez uma vez por bimestre, ali para fazer uma revisão, né? Talvez o ensino fundamental possa ser utilizado um pouquinho mais, dependendo de como que a turma reagir, né? Aí dá para vocês planejarem algo um pouquinho melhor. mas isso é muito relativo, né? Como eu falei, no ensino médio eu gosto de usar só mesmo para fazer revisões em momentos que o conteúdo está um pouco mais folgado, que você vai fazer mais, deixar mais descontraído as coisas, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Próxima aula a gente vai tentar ver mais ferramentas. Se vocês tiverem dúvida, vou tirar um momentozinho para a gente fazer isso, e aí depois a gente vai começar com isso aí. Vou tentar começar a próxima aula já com Mentimeter, no comecinho da aula, porque a gente já começa ali para frente. Beleza? Para a gente ver como que a gente utiliza aquela ideia da nuvem de ideias, chama nuvem de ideias, né? Ela é muito boa também, gosto muito de usar. Beleza, pessoal? Certo. Alguma dúvida? De boa, por enquanto. Pessoal, só vou pedir para vocês, se possível, né? Vocês abrirem a câmera de vocês para a gente registrar, gerar uma evidência dessa aula aqui, para que depois a gente possa comprovar que a aula de fato ela existiu. Pode ser que lá na frente eles perguntem para a gente, né? Quais foram as participações, né? E aí a gente vai ter isso aqui registrado. Se possível. Ok? Então, prontos? Vou fazer um print aqui. Bora lá. Isso aí, pessoal. Só vou registrar aqui
a participação de vocês hoje, que entraram na aula aqui. Quem foi o pessoal que estava presente, marcar a presença de vocês. E assim, né, vamos tentar sempre seguir nessa toada aí para a gente ter algumas ideias, né, possíveis para a gente poder trabalhar o mais diversificado possível, assim. Essa que é o que eu estou querendo trazer para vocês. Opções para a gente pensar em aulas, até mesmo lá para o final, né, quando for fazer a prática aplicada, a gente utilizar, para a gente poder utilizar isso nas nossas aulas posteriormente. Pessoal, a Aline e a Alice, parece que elas tinham entrado, eu tinha visto que elas tinham. Não sei se elas. Elas tinham, não tinham? Não sei se elas saíram mais cedo, o que foi. Pode ter sido. Falando, minha internet caiu e perdi a orientação. A Aline. Tá. No chat, ela tinha até falado aí. Elas tinham me falado que ia assistir junto, mas. Ana Heloísa participou hoje? Não, né? Andréia? Não. Ariane participou, né? Sim. Cândido, não. Cíntia também não. Cleidiane também eu tinha visto que tinha entrado mais cedo. Cleidiane também saiu, aconteceu alguma coisa. Cristina Gomes. Eu estou aqui, em nome da Júlia. Estou tentando ligar minha câmera até agora, mas eu não estou conseguindo. Em breve vamos conseguir. Denise. Denise participou hoje? Não, né? Jennifer também não. A Carla também não. Liza. Liza participou. Presente, professor. Renata Kelly. Rosa Maria. Acho que a Rosa não participou. Rosa, eu acho que ela estava numa das turmas passadas que ela não conseguiu concluir. E o Wesley. É isso aí. Então, pessoal, é isso aí. Eu vou ver como que vai ficar a gravação, qualquer coisa. Eu posto já lá. Eu deixei no Classroom lá para vocês o slide que a gente trabalhou hoje. Eu disponibilizei lá, já está tudo junto no bloco lá de taxonomia de Bloom. Se der certo, eu vou deixar esse vídeo postado também, o link dele postado lá no Classroom. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no grupo do WhatsApp, pode trazer essa dúvida também para a próxima aula, a gente pode discutir e falar um pouco sobre isso. Beleza? Ok. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todos vocês, né? Foi um prazer. Próxima aula vamos trazer mais coisa, qualquer que a gente ficar sabendo, algo novo. E vamos continuar. A próxima aula é daqui a semana que vem. A outra ou não? Já é na semana que vem? Ó, nossa próxima aula vai ser... Daqui a 15 deixa eu dias. ver aqui. Dia 9 de setembro. Beleza? Beleza. Então, ok. É isso daí, então, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, Thales. Tchau, tchau.